A pesquisa Agronegócio, Desafios à Competitividade do Setor no Brasil, conduzida em 2020 pela Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG, demonstrou que a temática da governança e da gestão é considerada um dos principais gargalos do setor no país. O que é preciso ter em mente sobre o tema é que o agro brasileiro contempla organizações que estão em diferentes estágios de negócio. O ESG já está em processo de consolidação nas grandes companhias exportadoras, cientes de que boas práticas ambientais, sociais e governança se tornaram um diferencial competitivo. Os pequenos produtores rurais também precisam ter esse olhar mais atento. Boa tarde, seja bem-vindo. A partir de agora vamos debater como uma governança atualizada é importante nessa transição e na rotina de uma agropecuária de baixo carbono. São exigências de mercado, regras e leis que podem render sanções aos produtos brasileiros. Tem quem acredita que atrapalham, mas será que algumas dessas novidades não vão fazer o agro crescer ainda mais? Vamos debater, vamos saber com os melhores especialistas que vão estar comigo aqui no estúdio. Então fique ligado porque a partir de agora você vai conhecer o que está surgindo para compor a agropecuária do futuro. As produções de soja, milho, café, cacau, óleo de palma e proteínas do Brasil podem ser bastante afetadas, tanto em produção quanto em comercialização, por causa de um projeto de lei que está sendo analisado na União Europeia. O que tem no texto desse PL? O maior destaque é a proibição da entrada de produtos provenientes de áreas desmatadas. E tem mais. Não seria aceito apenas um contrato com países vendedores, como o Brasil. Pretende-se fiscalizar via satélite. A União Europeia estima que 20% do que importam entrariam nessa sanção. Por que o agro brasileiro está preocupado? O que poderia fazer para não sofrer com essa decisão? Vamos saber então com os nossos especialistas. Começando pela Silvia Fagnani, que é sócia fundadora e CEO da Think Brasil. Boa tarde, Silvia. Boa tarde, Pablo. Tudo bem? Tudo certo, bem-vinda. Muito obrigado Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que te agradeço. Silvia, essa decisão, ou quase decisão ainda da Europa, pode afetar muito as negociações que ela tem com outros países, Claro que a gente até imagina que muito disso pode ser uma estratégia de mercado para eles, forçando países parceiros. Como é que você tem visto isso dentro do que a gente tem no Brasil já organizado, dentro de leis também, E como que talvez essa decisão então da Europa poderia realmente afetar a gente? Ou você acredita que até não tanto o quanto estão pensando, A gente bem sabe que a União Europeia ela veio com essa regulamentação focando no Brasil. O Brasil é um dos poucos países citados no texto. Os Estados Unidos também vem com uma resolução paralela, com um projeto de lei paralelo, e o Reino Unido também. Então a gente vê que existe esse movimento. São vários os fatores. Primeiro, um grande receio desses países com a agropecuária brasileira. Então, isso a gente não tem dúvida de que a gente viu, inclusive, naquela negociação do acordo Mercosul-União Europeia, que isso levou 15, 18 anos, se eu não me engano, e eles criando o tempo todo artifícios para barrar a agricultura brasileira. Nada tinha a ver com o Mercosul em si. Então, existe sim uma grande preocupação, já que toda a agricultura da União Europeia é subsidiada pelo governo e não consegue competir com a nossa. Mas existe também uma grande preocupação com o desmatamento. E o Brasil está nesse foco, está com dificuldade de garantir essa narrativa, de mostrar que está, assim, preservando as nossas matas, principalmente na região amazônica, e com dificuldade de derrubar a narrativa de que, olha, a fronteira agropecuária está indo para a Amazônia. A gente bem sabe que não é essa a realidade, mas não está conseguindo mudar esse perfil. Então, assim, as legislações, elas vêm nesse sentido, elas mencionam claramente carne e soja, na dos Estados Unidos menciona ainda óleo de palma, couro, um pouco de cana, mas a gente vê que está nessa fronteira agrícola aí do Cerrado, que não deveria ser o problema para a Amazônia, mas elas estabelecem um marco temporal, no caso da Europa estabelece um marco temporal. Então,
para terras não desmatadas até 2020. Então se estabelece um limite ali e a partir de 2020 não se pode desmatar. Certo, é um ponto importante, né? Não é só da atualidade, desmatamento a partir do momento que a lei for sancionada. Na verdade, ele volta para 20. Né? Ele estabelece um marco temporal de 2020, claro, ainda não foi aprovada, pode ser que mude essa data, mas o texto original volta para 20. Então, a gente teria que olhar um pouco para trás. Claro que melhor assim do que olhar lá para 88, como pior, né? Poderia ser muito pior, e a gente consegue inclusive recuperar algumas áreas olhando para 2020, mas o que a gente tem que entender é como é que vai ser essa comprovação de que eu não atuei, não plantei em áreas desmatadas, porque se isso ficar nas costas da União Europeia para comprovar, como é que a gente se resguarda disso, né? Nos Estados Unidos, eles vão um pouco além. Tanto o importador lá como o exportador aqui tem que estar certificados e não pode ser de área desmatada, mas não estabelece critérios para dizer quais são as áreas desmatadas. Na minha opinião, a mais preocupante é a do Reino Unido. A do Reino Unido, ela traz um outro componente. O produtor rural não pode ter infringido nenhuma lei ambiental do seu país de origem. Então, quer dizer, quando a gente está concorrendo com Índia, por exemplo, que tem pouquíssima lei ambiental, que é pouquíssimo rigorosa, é muito fácil não infringir as leis ambientais. E aqui no Brasil a gente tem uma lei muito rigorosa e que qualquer coisinha a gente está ali, correndo esse risco. Então a gente vai ser penalizado por ter uma excelente lei de proteção ambiental. Será que até inclusive, né, Silvia, a gente já tem aqui algumas outras leis, além do Código Florestal, né? Além também até, a gente pode falar do CAR, que acaba também nutrindo, né? Qualquer pessoa queira pesquisar de informações sobre as propriedades. Também temos algumas moratórias, como da soja. Será que também o exterior não veria, não validaria esse tipo de informação que a gente fornece, né? Não tenho a menor dúvida, a gente vai falar de certificação um pouco mais para frente, mas sem dúvida o que a gente vai ter que fazer com que essas certificações sejam validadas antes de serem concedidas. Então, vai ter que ter alguma negociação, por exemplo, com os Estados Unidos, de que o RTRS, o Roundtable for Responsible Soy, seja uma certificação válida que garanta essa exportação, para que não fique num critério tão subjetivo, né? Mas isso é o que está vindo agora, mas a gente vem acompanhando essa situação já há bastante tempo, com situações, por exemplo, nos embargos à nossa carne, nos bloqueios de exportações com produtos com resíduos de defensivos que não estavam permitidos no exterior. Então, o que traz para a gente que, apesar da gente não ter nenhum pré-requisito para exportar, para o nosso produto entrar no país de destino, ele precisa cumprir alguns requisitos. E o produtor precisa estar preparado para isso se ele quer fazer essa venda. Então, não deixa de ser uma excelente oportunidade para destacar o nosso produto como um produto sustentável, porque ninguém preserva tanto quanto a gente, né? Sim, você citou um ponto aí que até não vi em algum outro tipo de mídia, falou sobre essa mudança também, né, que existe para que, dessa certificação, né, que a gente poderia também comprovar isso, e algumas outras influências ainda que existiriam para que a gente pudesse vender isso com informação concreta, né? Nenhuma dessas legislações ainda está em vigor. Então, elas podem sofrer algumas alterações ao longo da tramitação, e eu entendo que nós, como grandes diplomatas que somos, temos esse papel, inclusive, de influenciar a tramitação dessa legislação fora. Existe um grande risco porque, como elas foram feitas contra o Brasil, se a gente colocar o dedinho ali, pode ser que vá para o lado que a gente não quer, né? Mas, sem dúvida, a partir do momento que as leis forem aprovadas, elas vão precisar ser regulamentadas e vai precisar ter um critério. Então, nada melhor. Eu não sei se eu até vou me corrigir de novo, porque você citou a questão dos defensivos agrícolas que estão vindo para o Brasil até com essa nova lei que surgiu, né? Alguns que a Europa não utiliza, mas que vende para o Brasil e aqui estão sendo liberados. Será que com isso também o exterior pode implicar com o Brasil? Eu amo esse tema. Eu amo
esse tema, eu não sei se a gente tem tempo de desenvolver ele suficientemente. Se é importante, a gente tem que... O que acontece é o seguinte, essa questão que a mídia fala muito de que tem produtos reprovados ou proibidos fora e que são trazidos para o Brasil, e aí fala no país de origem. País de origem, a gente tem uma pesquisa e desenvolvimento de defensivos muito centralizada na Europa, Estados Unidos e Japão, né? Então, todo o parque de inovação e de investimento em pesquisa está nessas três regiões, principalmente, né? Você tem um pouquinho em Israel, o Brasil ainda está muito atrasado nisso. Então, quando se desenvolve um produto, por exemplo, para soja na Europa, está olhando para o Brasil, apesar de estar desenvolvendo para soja, né? Então, não faz nenhum sentido eu ter um produto registrado para soja ou para combate à ferrugem da soja no centro da Europa, onde não se produz soja. Então, é natural que esse registro não exista lá e exista aqui. Existem um ou outro caso em que tem algum alerta sanitário, algum alerta ambiental, sim, eu acho que temos esses problemas e temos que olhar para eles individualmente, mas quando se fala numa grande lista e tudo mais, tem essa questão que não está registrado no país de origem. O Códex Alimentários, que é um código de índices de limites de resíduos estabelecido pela FAO, é um código internacional e ele estabelece um valor de resíduo, um limite de resíduo que pode ser seguro para o mundo todo. Então, quando a gente exporta dentro desse limite do Códex, mesmo que não haja registro nos outros países, existe um espaço para discutir o tema. Não estou dizendo que vai entrar, depende da legislação de cada país, mas como todos esses países grandes são signatários do Códex e da FAO, existe um espaço para discutir o que a gente chama de limite de importação. Então, para os casos de importação, se estabelece esse limite dentro do Códex, sabendo que existem estudos internacionais que permitem. Muito complexo para a gente tratar aqui, sim, mas não deixa de ser um problema. É importante que a gente falasse até também para o nosso agro, para que perceba o quanto o debate, esse que a gente está fazendo, o que você pode fazer na sua comunidade, o que a gente deve fazer com os políticos que nos representam, né? Que é realmente estudar todas as pontas do que pode ser afetado quando se tem uma decisão como essa. Tem um caso muito clássico, Pablo, foi feito, eu não me lembro o ano, mas já faz mais de 10 anos. O Secafé, que é o Conselho dos Exportadores de Café, se uniu às indústrias de defensivos porque teve um problema de um produto não registrado no Japão e esse produto era largamente usado aqui no Brasil. E quando teve um bloqueio de carga de café no Japão, foi se ver o que estava acontecendo e nessa discussão chegou-se à conclusão de que vários dos produtos usados no Brasil, eles acabavam indo para o Japão com um limite um pouco acima daquele permitido no Japão. E a indústria, junto com os exportadores de café, fizeram uma cartilha para os produtores dizendo assim, olha, se você vai usar produto X, faça um intervalo de segurança um pouco maior. Então, existia todo um guia. Se você vai usar produto Y, usa uma dose um pouquinho reduzida que ainda vai dar o controle. E aí garantia que quando chegasse lá no Japão, não teria problema com esse resíduo. Então, assim, há 10, 15 anos atrás, eu não consigo, se eu não me engano, foi 2008, eu não consigo precisar exatamente, foi feita essa cartilha e já tinha essa preocupação com a exportação. Isso vai crescer. A gente tem que usar essas boas práticas lá do passado e ir atualizando e começar a produzir. Eu acho que, de novo, é uma grande oportunidade para a gente ter a produção mais adequada e sustentável do planeta. Desde que a gente esteja muito bem informado, né, Silvia? Isso é muito importante. Até sobre também, voltando à questão do desmatamento, e quando eu chamei a atenção para a gente, né, levantar esses debates, e até com quem nos representa lá no Congresso Nacional, né, no Palácio do Planalto, porque a questão da queimada, por exemplo, no Brasil, se a gente tivesse uma política de fiscalização mais forte do que existe hoje, ajudaria o agro. E é isso que muita gente do setor não consegue perceber ainda. Sem dúvida. Né? E eu fico imaginando assim, por exemplo, se a gente pudesse, tem a questão da queimada na Amazônia, né? Que falam que isso é fruto do desmatamento, mas será que a gente não poderia juntar todos os produtores e fazer um seguro contra a queimada na Amazônia e mostrar para o mundo que a gente é o agro realmente que não quer a queimada. É isso, que o agro está ali segurando a onda, porque o primeiro prejudicado é o agro. Quem tem a imagem danificada lá fora é o agro. Então, se a gente não cuidar,
vai sobrar para a gente, né? Sim, é uma campanha que o agro tem que levantar, né? É isso. Realmente. Esse tema ele também pode ser administrado com mais segurança se você tiver uma boa governança. A gestão atualizada é essencial e principalmente agora que essas mudanças estão acontecendo com mais rapidez. O mercado exige, a agroindústria também, e você que é produtor rural, se sente preparado? Existem alguns modelos de negócios que você pode fazer parte, que podem ajudar com informação, capacitação, além de apoiar nas compras e nas vendas com melhores negociações. Vamos conversar então sobre algumas opções de modelos de negócios, a começar pelas associações. Veja só. Quando uma associação começa a colocar em prática os compromissos ESG, além de facilitar a jornada sustentável dos negócios e criar parâmetros para o mercado, as entidades G-Classe também podem impulsionar boas práticas internamente. A preocupação com ações sustentáveis, boas práticas sociais e de governança estão diretamente ligadas à imagem que as organizações passam para os seus investidores e para o seu público, que, por sua vez, está cada vez mais atento em como as empresas que ele consome estão engajadas em fazer do mundo um lugar melhor. Nesse aspecto, o conceito ESG, ou seja, social, ambiental e de governança, pode funcionar como um atestado de qualidade de uma associação, já que ele traz mais transparência para seus parceiros sobre políticas ambientais, sociais e de governança que a organização está adotando. E uma associação muito atuante e eficaz é a Abrapa, a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão. Já temos um representante conectado aqui com a gente, que é o Júlio César Busato, presidente da Abrapa. Boa tarde, meu amigo Júlio. Não estamos ouvindo o Júlio aqui no estúdio, produção. Vamos ver se ele está mutado. Oi, Júlio! Boa tarde, Pablo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo aqui no canal Rural. Boa tarde, Silvia. Júlio. Então, estar aqui com vocês. Muito obrigado por ter vindo, viu? A gente está falando aqui hoje sobre governança, né, também, o quanto que precisa ser atualizada, né, de olho nas leis, nas regras que estão surgindo, de mercado. A associação é um tipo de negócio, né, que quem faz parte, assim, de primeira, o que você poderia dizer para a gente que o produtor rural ele já pode sentir de benefício, hein? Eu acho que a gente perdeu a conexão agora com o Júlio Produção. Vamos falar agora então sobre as cooperativas e aí daqui a pouquinho a gente conversa então sobre associação e cooperativa também, né? Que é um outro modelo de negócio criado para dar mais força ao produtor rural, que é a cooperação. As cooperativas promovem trocas de informações e experiências. A união ajuda ainda a negociar melhor a compra de insumos e a venda do que produzem. Vamos ver um exemplo que, inclusive, está dando bastante certo, está crescendo a cada ano. Veja só. Tá na hora de colher a soja por aqui. E o produtor rural está naquela expectativa para saber se todo o empenho durante a safra valeu a pena. A propriedade fica em Paranapanema, interior paulista. No ciclo anterior, a produtividade foi de 85 sacas por hectare. Esse ano, o Luiz espera superar esse número, é que está contando com um apoio. A grande vantagem de ser cooperado é que você tem oportunidades de negócios, tanto na compra de insumos como na venda da sua produção, muito interagida. Você está sempre por dentro do que está acontecendo no mundo e no mercado. O mercado de soja flutua muito durante o ano, então você tendo boas informações, você consegue adquirir os seus insumos num preço bem razoável e, consequentemente, vai conseguir vender também num preço muito bom. O Luiz percebeu que o negócio ficou mais sustentável desde que se tornou um cooperado. Um modelo que nasceu em 1844, junto com a Revolução Industrial, quando 28 tecelões ingleses reuniram o que tinham para vender em um armazém maior. Descobriram uma forma de escapar das jornadas exaustivas de trabalho e também da péssima remuneração. Viram que a governança em conjunto desenvolveu a sociedade também. Cooperativa normalmente é uma empresa que está acostumada a se preocupar não só com o seu negócio, mas também com o seu entorno.
as questões sociais, por exemplo, do ESG. Cooperativa, normalmente, em torno da cooperativa, existem outros negócios como igreja, como supermercado, como posto de gasolina, concessionárias, e assim a cooperativa ajuda a fomentar a sociedade ao seu entorno. Isso é um modelo que a gente encontra no cooperativismo em todo o Brasil. Então, por si só, pelo seu propósito intrínseco, cooperativa já é uma empresa, já é um negócio preocupado com o social. E tem dentro do seu regulamento recursos que são destinados à educação, a treinamento, a capacitação de pessoas. Além da soja, outros grãos, cereais, algodão e frutas chegam na cooperativa pelas mãos de 150 produtores. O mercado está competitivo e nesse modelo de negócio, quem produz fica sabendo primeiro o que precisa fazer para estar sempre um passo à frente. E hoje, quando a gente fala em produção sustentável, você, como um grande produtor aqui dessa região, o que você faz aqui para tentar manter essas premissas? Porque às vezes a gente acha que sustentabilidade é fazer algo revolucionário. No final das contas, é só otimizar a gestão dos recursos que você tem aqui na propriedade, por exemplo. Eu acho que uma das principais práticas é o plantio direto. A gente mantém a palha de uma cultura para outra, sem remover muito o solo. A gente faz questão de manter as nossas matas sempre protegidas, que estão aí. As nossas áreas de proteção permanente em volta da represa está muito bem conservada também. E no meu caso, a interação de agricultura com pecuária se complementa muito nessa parte também. Em plena pandemia, as cooperativas ganharam ainda mais força. O país terminou o ano de 2020 com 1.173 cooperativas do setor, com mais de 1 milhão de cooperados e 223 mil funcionários. A cooperativa tem um papel fundamental de aglutinar, de agregar os cooperados, os pequenos produtores, e trazer para uma estrutura onde a cooperativa investe nessa estrutura e capacita e oferece os recursos necessários para que, de um lado, ele possa aprender e a desenvolver a tecnologia, inovação no campo e as melhores práticas no campo, e também fazer com que o negócio dele seja comercializado, seja, desenvolvido. Muita coisa que o produtor rural aplica na fazenda hoje também veio do incentivo da cooperativa, que aqui foi fundada em 1960 por imigrantes neerlandeses. A cultura holandesa é uma cultura bem preservacionista, né? Eu acho que realmente faz parte do processo e as pessoas têm esse discernimento não só de sustentabilidade, mas de ter seus funcionários com bom padrão de vida, respeitar a parte de lixo, manter tudo em ordem, devolver as embalagens vazias dos produtos que nós usamos. É um complexo, né, Bia? Não é só uma ação sustentável, é um bloco de ações em conjunto que fazem com que a produção chegue limpa nos portos e vá para os consumidores. Vamos aproveitar então, que a gente já conheceu mais o conceito de associação e também de cooperativa, porque temos ainda as integradoras. Então vamos aproveitar já para entender as três de uma vez, porque as integradoras são ainda mais organizadas, maiores. Os produtores rurais, inclusive, eles não só unem as suas produções, como tem também esse apoio, eles acabam se concentrando só na lida do dia a dia, enquanto que a agroindústria é que faz todo o restante, depois da porteira para fora, toda a negociação, além do processo, logicamente, com essa matéria-prima, diríamos assim, toda a venda. Então, o produtor rural sente muito pouco movimentações do mercado. Vamos ver o conceito. Na integração, o produtor recebe da agroindústria os insumos e a orientação técnica. Nas regiões produtoras, há equipes especializadas na identificação de potenciais produtores com aptidão e vocação para o negócio. Essas equipes contam com engenheiros, zootecnistas e veterinários para orientar cada uma das etapas evolutivas do processo.
O acerto de contas com a integradora é feito na entrega dos animais no frigorífico. A grande vantagem desse sistema é a garantia de venda dos animais em épocas em que o mercado está super ofertado. Isso garante ao produtor estabilidade em momentos de crise. Legal. Infelizmente, o Júlio César Busato, que é presidente da ABAPA, realmente não conseguiu mais conectar com a gente, mas nós temos aqui um integrante das integradoras, que também é o meu amigo José Antônio Ribas, diretor executivo de sustentabilidade e CIEX da Seara. Ribas, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Pablo, que satisfação estar conversando contigo, um prazer estar participando do teu programa aqui, e vamos lá, vamos debater alguns temas importantes aí. Temos aqui, inclusive, Júlio, a Silvia Fagnani, que entende tudo, né, sobre legislação, essas movimentações de mercado. Pode também fazer pergunta para ela se você quiser, viu? Ótimo. Ô Ribas, conta pra gente um pouco então sobre esse modelo de negócio que é a integração, né? O produtor que faz parte dela, a gente comentou aqui, também viu nessa reportagem, ele sente menos, né, essa movimentação de mercado, ele se sente mais seguro no dia a dia, pode até se concentrar mais no que ele realmente gosta, que é a lida com os animais. E no que ele efetivamente é muito competente em fazer, que é produzir o nosso frango, o nosso suíno. Bom, o modelo de integração ele é um case de sucesso do Brasil, invejado por muitos países do mundo, por como ele amadureceu dentro do Brasil. Óbvio que, como todo sistema, todo modelo de negócio, ele sempre passa por transformações e melhorias, e ela vem passando por várias transformações e melhorias, mas o sistema de integração ele não tem só a virtude de proteger o produtor das intempéries de mercado. O milho, a soja subiram muito, o produtor fica protegido, o preço do mercado de aves ou suínos caiu, o produtor continua protegido. Não é só essa a virtude do sistema de integração. O sistema de integração permite acessar melhores mercados, porque dá ao cliente final, ao consumidor, uma segurança na rastreabilidade por estar protegido por um sistema de uma grande empresa que preza pela sua marca, que preza pela qualidade do seu produto, que coloca muita gestão, muita ciência dentro do modelo de produção e com essa ciência consegue produzir num custo competitivo, na qualidade desejada pelo cliente, consegue fazer com que a de melhor em tecnologia chegue rapidamente ao teu produtor, que talvez ele produzindo independente ou sozinho tivesse muito mais dificuldade de acesso. Então, ela conecta esse produtor com o que há de melhor no mercado, permite dar essa rastreabilidade, conectando todo esse ecossistema ao redor da produção e conseguindo fazer com que, graças a um modelo como a integração, a gente desenvolvesse tanto a avicultura e a suinicultura brasileira e conseguisse colocar hoje aí, como eu sempre digo, né, Pablo, em mais de 150 países os nossos produtos, mais do que isso, colocar de maneira competitiva, com muita qualidade e com o que é de mais moderno hoje, que é sustentabilidade. Fazendo isso, conquistando ainda melhorias constantes de gestão ambiental, constante de governança, constante de gestão de gente, enfim, de todo esse trabalho aí. Então, o sistema de integração, como eu falei inicialmente, em resumo, é um case de sucesso brasileiro. Pois é, e até quando a gente fala, então, na sustentabilidade, que tem até aquela sigla, né, Ribas, o ESG, né, para a gente se preocupar com o meio ambiente, com o impacto social e a gestão em si, quando eu estou numa integradora, eu divido essa minha administração, né? Eu faço ela dentro da minha granja, por exemplo. E aí, a partir dali, né, também, até a gente pode comentar que contabilidade, por exemplo, né, que pode ser um pouco mais difícil para o produtor fazer no seu dia a dia, ele acaba tendo um apoio até dos profissionais que acompanham ele no dia a dia, e aí ele pode ficar mais despreocupado com essas movimentações que a gente estava falando aqui, inclusive, né, as leis de outros países que podem afetar o negócio dele. O apoio é total, né, Pablo? Por isso que a gente chama de parceria. Por isso que tem esse nome de parceria, de integração, realmente, porque o apoio é total. Em todas as variáveis do processo de produção. Se o produtor tem dúvidas sobre manejo dos animais,
nosso time vai lá e consegue dar todo o suporte gerencial para que ele consiga administrar da melhor maneira os seus recursos, mas tu vai te surpreender, Paulo, nós temos hoje muitos produtores, bons produtores, excelentes produtores, com muita competência na gestão, alguns até, a gente tem uma plataforma Superagro, que a gente gosta de falar, com alguns até a gente tem que sentar e aprender a fazer algumas coisas também, por conta do quanto ele consegue desenvolver o seu modelo. Mas isso é a parceria, é uma via de mão dupla, do produtor nos ajudando, nós ajudando o produtor, porque o resultado final é o mesmo. Se nós conseguirmos chegar na mesa do consumidor, sermos a opção preferencial deste consumidor, pagando pelo nosso serviço completo de toda a cadeia, produtor mais integradora, é sinal que a gente conquistou o resultado final desejado. E isso é um resultado que essa parceria consegue trazer para este produtor. Obviamente, né, Paulo, conectando com todos os desafios que o ESG tem trazido. O ESG nada mais é que uma leitura da sustentabilidade feita pelo mercado financeiro, uma forma de avaliar a saúde, vamos chamar assim, a competência global de uma empresa, não só pelo seu resultado econômico, mas todos os impactos que ela gera em todo o arredor dela, com as pessoas, colaboradores, produtores, todos os parceiros, os transportadores, o nível de gestão e segurança que ela dá para o investidor, ou seja, que é uma empresa que realmente fala o que faz e fala o que faz e faz o que fala, né, com muita transparência, e toda essa construção é conjunta, né? Então, hoje, nós conseguimos dar segurança para o cliente final, para o consumidor, em cima de todo esse trabalho construído juntos. O produtor fazendo a parte dele, nós fazendo a nossa, e essa soma de esforços gerando um produto mais eficiente. Certo, obrigado, Ribas. Agora só tenho um recado para você que quer saber mais sobre a agropecuária sustentável. Pode assistir todos os dias no canal Rural o Planeta Campo, um programa diário, então, ao meio-dia em ponto e ao vivo, com as notícias do dia sobre a sustentabilidade, com dicas para você produzir cada vez mais e melhor. Lá a gente inclusive também troca algumas informações, experiências com outros produtores para saber o que está funcionando, e você também pode fazer isso com a gente. Salve aí o nosso número de WhatsApp, está aqui na tela, ó, 11 94379 7041. Ou você também pode conversar com a gente via redes sociais. É só apontar o seu telefone para esse QR Code com a câmera ligada e você vai ser levado então para uma tela com as opções de redes sociais que pode conversar e compartilhar aqui com a gente. Agora temos mais um convidado aqui no estúdio com a gente, é o Caio Magri, que é presidente do Instituto Ethos. Entende tudo de ESG, essa sigla, né? Como eu já falei aqui, significa governança social e ambiental. Boa tarde, bem-vindo, Caio. Boa tarde, Pablo. Boa tarde, Silvia. Boa tarde a todos. Ribas. Caio, conta pra gente como você está vendo esse movimento, né, do agro se adaptando, né, para ser cada vez mais, né, ESG. Digo cada vez mais porque o agro, até como o Ribas estava comentando, no dia a dia já tem muitas ações de manejo que são sustentáveis, né? Agora está incrementando ainda mais na sua própria gestão mesmo e até no impacto que tem que ter na comunidade onde ele está inserido, né? Está vendo uma evolução legal? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é que a gente precisa tropicalizar esse nome aí, né? Eu acho que isso é muito importante. Nós temos... O que é E? O E? Como é que a gente vai falar de E de ambiente, né? Deixa eu falar para o pessoal de casa, para daí você justificar o porquê que não é tão legal, né? Environmental. Environmental. Social. E aí, no Brasil, a gente está falando sobre o quê? Meio ambiente. Então, eu acho muito melhor, realmente, Caio. E se a gente, dependendo de onde a gente estiver, onde você está aí, tem sotaque. ASG, bichinha, entendeu? É uma coisa diferente. Então, a primeira coisa é olhar para essas três letrinhas, mas pensar na nossa realidade, né? Nos nossos desafios. E a agropecuária tem um potencial enorme para poder enfrentar os grandes desafios que a gente tem hoje numa agenda ESG para o Brasil. Uma agenda que consiga produzir de uma maneira correta do ponto de vista ambiental, mais do que isso, dando passos no sentido de conservação, restauração, de recuperação, né,
de áreas que foram degradadas, que estão sendo destruídas, as questões muito graves que envolvem as desigualdades do Brasil e, portanto, o aspecto social tem que ser trabalhado permanentemente. Nós não vamos conseguir produzir bem e ter sucesso numa produção, seja lá onde for, se a gente estiver num ambiente de pobreza, extrema pobreza, de desigualdades, de dificuldades, inclusive, do ponto de vista educacional, de saúde, etc. E a gente vai ter uma gestão desse processo que seja responsável, que seja transparente, que dialogue com a sociedade, que dialogue com os diferentes segmentos que estão envolvidos nesse processo produtivo. Então, esses são os desafios do Brasil. É impossível pensar num produtor rural brasileiro, uma produtora rural brasileira, que vai enfrentar e vai poder se apoiar na estratégia ESG se ele estivesse na Suécia. É outro lugar, é outro planeta. Então nós temos que olhar para isso, a ESG. Tá certo. E como o Brasil realmente é o que mais tem valor, né, nesse movimento pela sustentabilidade, né, o que vai acabar ditando muito pelo mundo, então vamos instituir que seja ASG, tá vendo, Ribas? A partir de agora, ASG sempre nas campanhas da Seara. É importante isso, viu, Ribas? Eu acho que é ambiente, meio ambiente, né, o social. E governança também é uma coisa que tem que ser gestão. As pessoas entendem muito mais o que é gestão do que é governança. Governança a gente vai explicando mais com calma, mas gestão é o seguinte: como é que o seu negócio funciona, quais são os resultados, como é que você controla, como é que você monitora, como é que você vê que os riscos que você está correndo, como é que você consegue se precaver deles, como mitigar, prevenir. Então, eu acho que a gente pode dar uma tropicalizada nessa marca aí, que eu acho que vale a pena, especialmente no mundo rural. Tá certo. Vamos só tentar de novo a conexão com o nosso amigo Júlio César Busato, ver se a gente consegue agora uma conexão direta com a Bahia. Júlio, tudo bem por aí? Boa tarde, Pablo. Estou ouvindo bem aqui. Boa tarde, Silvia, Ribas, Caio. Prazer. Está me traindo aqui, mas agora acho que melhorou. Okay? Melhorou sim. Vamos continuar nossa conversa aqui então, Júlio, sobre a governança, a importância de estar atualizada, né? Estamos aqui também com o Caio Magri, do Instituto Ethos, também com a Silvia Fagnani, que entende tudo de legislação. Vamos comentar então agora com a Silvia também a forma, né, que ela vê então que o produtor rural, o agronegócio, ele pode buscar, né, essa informação cada vez mais atualizada, Silvia, para que ele não perca, por exemplo, essas decisões que estão surgindo pelo mundo, né? Essa informação atualizada é um grande desafio, porque o fluxo de informações é cada dia mais facilitado pela internet, mas hoje mesmo, antes de vir aqui, eu fui consultar o status dessas legislações e eu que estou acostumada, tive bastante dificuldade. Então, assim, eu não sei se todo mundo sabe entrar na nossa Câmara Legislativa, na nossa Câmara de Deputados e consultar o status de um projeto de lei. E você fazer essa consulta no Parlamento Europeu ou no governo, no Capitólio americano, ou no Reino Unido, é muito mais complicado. Então, sem dúvida, a gente precisa desse ambiente de mídia que vai trazer essas informações. Esses modelos de governança integrados, então, sem dúvida, você ter uma pessoa que possa ser a referência para os produtores e trazer essa informação. Eu sou originária de associação, então eu confio muito nesse ambiente associativo, né, Júlio? A Abrapa, por exemplo, é uma referência para os produtores de algodão e, sem dúvida, é de lá que tem que sair essas informações, porque o produtor ele não vai conseguir, de fato, acompanhar isso no momento real, né? Mas, além de tudo, existem os institutos de certificação. Então, eu acho que é aí que a gente queria chegar, né? Como é que o produtor vai ficar atualizado e garantir que ele está cumprindo tudo aquilo? Então, crescem cada vez mais os institutos de certificação. Se eu não me engano, durante a pandemia cresceu mais de 30% no Brasil, porque existe realmente essa fome do mercado para esse tipo de serviço. O produtor antes era um pouco avesso a isso por causa do custo. Para você certificar, claro, existe um investimento, mas esse investimento também existe, também tem retorno. Então, por exemplo, como confiar num produto orgânico, por exemplo, que é autocertificado? O Ministério da Agricultura, ele te dá uma liberação para produzir orgânico, mas ele nunca vai lá na sua lavoura ver se aquilo lá é orgânico. Então, como comprovar isso?
A mesma coisa com antibiótico, com regulador de crescimento. Então, como comprovar isso para os seus consumidores lá de fora? Então, quando você tem entidades certificadoras que estão credenciadas nesses órgãos lá fora, e aí a gente estava falando do Roundtable for Responsible Soy, que de repente, se numa regulamentação da lei americana eles já disserem, olha, precisa ter uma certificação de tais entidades, já desenha um norte, não fica no subjetivo, existem regras que aquelas certificadoras vão criar. Por outro lado, a gente estava falando nessa questão da recompensa. Ontem mesmo eu estava num estado produtivo, não vou citar o nome porque eles estavam reclamando bastante que eles conseguiram ter um rebanho livre de aftosa sem vacinação e tem esse certificado para isso. E a reclamação deles foi, olha, a gente buscou essa certificação para ter um prêmio maior pela carne e esse prêmio não veio. Então, assim, existe uma frustração, mas ao mesmo tempo, poxa, eles têm um troféu ali que em algum momento vai valer, né? Então, assim, em algum momento em que se tem um surto em qualquer lugar do planeta, aquilo vai ser reconhecido sim e eles vão ser valorizados. Então, essa recompensa ela não é tão imediata, mas ela vem. Né? Ao mesmo tempo, com a proliferação das empresas certificadoras, o custo está baixando. Então, a gente vai chegar num lugar mais fácil de lidar. Eu acho que, inclusive, o Júlio pode dar alguns exemplos para a gente da associação, né, da Abrapa, porque vocês aí têm, né, se não certificados, alguns selos bem importantes que têm feito o produto de vocês agregar valor, né, Júlio? Então, nós temos, Pablo, rastreabilidade e sustentabilidade através do programa Algodão Brasileiro Responsável, que é auditado todo ano, né? Só que, como a Silvia falou, nós também estamos esperando aqui que alguém nos pague por isso, só que não está acontecendo ainda, tomara que aconteça, né? Mas eu acho assim, Pablo, a importância da associação foi, primeiro, que nós unimos, são 9 associações estaduais dos produtores de algodão, que são coordenadas pela Abrapa, né? E essas associações, primeiro, elas conseguiram tornar o algodão rentável, porque se não tiver a parte econômica, também não adiantou nada, não tem nem a partida, né? Então, nós que éramos o segundo maior importador de algodão em 97, hoje somos o segundo maior exportador de algodão mundial e o quarto maior produtor, e queremos mais, e podemos fazer mais. Então, isso é um trabalho das associações estaduais coordenados pela Abrapa, que tem 22 anos. Aí, há 17 anos atrás, nós criamos o Sistema Abrapa de Informação. E aí nós tínhamos a rastreabilidade, que nós sabemos exatamente aonde e por quem cada fardo do algodão brasileiro foi produzido e aonde foi beneficiado. E aí, há 10 anos atrás, nós iniciamos o programa Algodão Brasileiro Responsável, que é o quê, Pablo? O produtor, para ter o selo Algodão Brasileiro Responsável, que é auditado pela BNT, pela Bureau Veritas e pela Genesis Group, todo ano eles vão lá na fazenda para certificar isso. O produtor tem que cumprir com 178 itens na parte econômica, na parte social e na parte ambiental, que é cumprir com o Código Florestal Brasileiro. E olha, 85% do algodão brasileiro possui o selo Algodão Brasileiro Responsável. E nós estamos colocando isso aqui dentro do Brasil, através do programa Sou de Algodão, levando informação para as pessoas das cidades, para os consumidores, como e por quem é produzido o algodão brasileiro. E lá fora, onde nós buscamos conquistar mercado e valorizar mais a pluma do algodão brasileiro, nós estamos indo lá para dizer assim, olha, nós temos algodão em quantidade, somos o segundo maior do mundo, exportadores, nós temos qualidade através do programa SDR-HVI, que checa os laboratórios, nós temos rastreabilidade através do programa SAI, e nós temos sustentabilidade
através do programa Algodão Brasileiro Responsável, que é o programa mais completo a nível mundial. Por quê? Porque para o produtor ter o selo ABR, ele tem que cumprir com a parte ambiental, que é seguir 100% o Código Florestal Brasileiro. E como só o Brasil tem um Código Florestal, nós nos tornamos ou temos o programa mais completo a nível mundial de sustentabilidade. É essa mensagem que nós estamos levando, tanto aqui dentro do Brasil, como lá na Ásia, que é o mercado que nos interessa, e na Europa também, né, para ver se eles nos ouvem, mas parece que eles não querem muito nos ouvir por lá. Tem que ouvir, né? Tem que ouvir porque também dependem aqui do nosso mercado, tomara, né? O Caio, poderia comentar um pouco para a gente, inclusive até, sobre como esses programas, né, ou até mesmo as certificações, elas acabam trazendo para o produtor rural também, na questão social, um benefício. Quando ele se sente até mais assegurado de estar trabalhando num tipo de negócio, né, que tem uma saída, diríamos, do produto dele mais assegurada mesmo, né, porque ele faz parte de um negócio que está organizado, que está totalmente implementado dentro de regras e leis, né, e como para ele pode depois reverberar isso até para os seus colaboradores e para a sua comunidade. Então, acho que é muito importante a gente pensar, eu acho que o Júlio trouxe desafios muito grandes da certificação, né? Como é que ela, de fato, se expressa numa cadeia produtiva, numa cadeia de valor, reconhecendo e valorizando cada elo dessa cadeia em função do seu processo de certificação, da sua existência da certificação. Então, a certificação é um lugar que a gente chega, mas para chegar nós temos que fazer várias mudanças, vários ajustes, vários investimentos, processos que precisam ser reconhecidos pelos consumidores, pelos clientes, pela sociedade, pelos investidores, ou seja, esse processo de reconhecimento que nesse momento financeiramente, às vezes, e economicamente ele não aparece, ele pode não aparecer e precisa aparecer, ele é reputacional, ele é de segurança do ponto de vista, olha, eu faço algo que está nas condições sociais, ambientais e de transparência, integridade de gestão adequadas para esse processo. E, portanto, eu estou oferecendo um produto ou um serviço que tem aqui alguém dizendo que eu estou fazendo bem. Não sou eu mesmo, não estou autodeclarando isso. Então, acho que isso é muito importante. Agora, a certificação tem que ser algo, e eu acho que é assim, acho que a Abrapa vai nesse sentido, é algo que é conquistado, mas que tem que ser permanentemente aperfeiçoado. Permanentemente aperfeiçoado. Por exemplo, a gente sabe de empresas da área de varejo têxtil que tem hoje uma preferência, uma política e uma decisão de usar algodão orgânico, não é, Júlio? Tem gente fazendo basicamente essa busca do algodão orgânico para, desde o início da sua cadeia, levar lá na loja, colocar a roupa, né, o varejo têxtil ali. Esse processo está mudando o processo produtivo do algodão em várias regiões do mundo e do Brasil também. Isso é reconhecido por esse processo industrial e por essa cadeia produtiva, sim. Então, como você disse, ela tem espaço de reconhecimento, ela precisa se realizar de maneira econômica, né, de diferenciação econômica, e ela tem que se aperfeiçoar permanentemente. A certificação não é um lugar que a gente chega e para. É um processo que a gente... E não é uma certificação 2, 3, 4. É olhar para um retrato do que a gente está fazendo e saber que processos a gente precisa mexer, o que a gente precisa mudar para poder ir na direção daquilo que a certificação reconhece. Né? Então, acho que esse é o caminho. É um caminho. E as políticas públicas precisam entender isso. Né? Porque é que os bons processos produtivos que garantem promoção de direitos humanos, garantia de uso correto de recursos, etc., não tem uma diferenciação no processo, por exemplo, de aquisição da alimentação para a estrutura educacional, as escolas. Por que não há possibilidade de olhar para isso de uma maneira diferente? Né? A produção de alimentos que vai para as escolas, por exemplo. A produção de serviços e produtos que o Estado compra, o Estado todo compra. Por que é que a gente não pode ter uma decisão da sociedade de que os produtos que tenham certificados e sejam, nesses processos, reconhecidos perante a outros que não têm? Né?
É uma escolha que a gente está fazendo, né? É uma escolha que a gente está fazendo um produto e um processo que tem redução de uso de energia, uso de energias renováveis, um tratamento correto com relação a trabalhadoras, as questões sociais estão colocadas, um envolvimento com a comunidade, um processo coletivo, associativo envolvendo. Por que esse produto não pode ser diferenciado numa compra pública, se o orçamento é público e a sociedade que decide sobre ele? Temos que olhar um pouco para esse caminho. Ribas, você gostaria de comentar um pouco para a gente, né, até como que você vê isso também no dia a dia do produtor, né? Toda essa mensagem que a gente está falando aqui é bastante conteúdo para eles, né? Às vezes eu fico até preocupado se eu não deixo o produtor rural ansioso com o tanto que a gente traz de informação, né? Porque ele tem que estar percebendo então o que está acontecendo no mundo todo, em termos de movimentação de mercado, a economia do país dele, aí todo esse movimento da agroindústria também agora sendo cada vez mais, né, sustentável nos seus processos e também reverberando isso para ele, né? Essa adaptação você acredita que a gente pode fazer? Lógico, não dá para dar um tempo, até porque acredito que vai ser uma transição também, até como o Caio comentou, infinita. A gente vai ter que estar sempre trabalhando e aprimorando isso, né? Mas como é que está no dia a dia do produtor o entendimento sobre esse tema que a gente tem falado? Eu digo sempre, e eu gostei muito de ouvir o Júlio aí, parabéns pelo trabalho do algodão. E, Caio, eu vou te mostrar algumas informações aqui também muito legais aí da área de aves e suínos, porque o produtor rural de aves e suínos, até pelo nível de exigência dos mercados aos quais nós vendemos, ele já traz no DNA dele esse conceito da sustentabilidade. Eu posso dar N exemplos aqui. Eu começo falando de uma coisa bem macro. Eu costumo dizer que o maior programa social do Brasil se chama agronegócio, se chama o agro. Porque quem leva o desenvolvimento do Brasil para o interior, quem desenvolve o Brasil no interior, longe das capitais ou longe do litoral brasileiro, quem faz isso é o agro, quem faz isso é o nosso produtor. E ele faz isso, olha a quantidade de projetos que estão andando hoje no agro, com o nosso produtor sendo protagonista nisso. Projetos de reservação de água, até com cisternas para o uso racional da água. Tem trabalhos extraordinários mostrando hoje o que chove em cima do telhado de um galpão de frango, pode abastecer ao longo do ano 2 galpões, abastecendo na demanda de água. A energia fotovoltaica, embora a matriz energética brasileira seja hidráulica e ela já tem uma certa pegada legal, ambiental, mas o fotovoltaico está entrando com muita força no meio rural, que é uma contribuição a maior ainda do nosso produtor aí, trazendo para toda essa matriz. O biogás hoje, através dos dejetos de suínos, ganhando um espaço diferenciado também e que tem condições de ou se transformar em energia elétrica ou em base para aquecimento, para usar no conforto dos animais. Um trabalho extraordinário de bem-estar animal hoje dentro de todas as nossas granjas aí, com premissas muito consolidadas dentro desse processo. Tudo isso num processo a 4 mãos, com o produtor ajudando, construindo junto, nós aprendendo junto com ele, nós trazendo o que há de melhor em termos de ciência. A Silvia comentou aí do antibiótico. Hoje o nosso produtor já conhece o conceito do One Health, que é o conceito da saúde única, que nos cobra o uso racional de antibióticos, com muitas moléculas que são comuns na saúde humana, já não são usadas na saúde animal, e o uso cada vez menor por tonelada produzida. Então, tem todo um trabalho de segurança nas nossas granjas, para que a gente tenha um trabalho de prevenção a acidentes, um trabalho de prevenção a acidentes no transporte, inclusive. Então, o produtor entendeu isso. E tanto entendeu que eu gosto muito de sempre citar o número. Hoje o Brasil tem, talvez, o maior financiamento ambiental do mundo seja o Brasil. Nós temos 66% do nosso território preservado. Grande parte dessa preservação está dentro das propriedades produtivas dos nossos produtores, que tem que fazer a área de APP, de reserva legal. Ele financia o meio ambiente do planeta, porque já há essa responsabilidade. A gente não pode pegar as exceções, aqueles casos pontuais, e fazer disso
um retrato do nosso produtor, porque não é representativo do nosso produtor. Então, o nosso produtor, Pablo, ele já tem no DNA dele isso, ele compreendeu que, até alguém comentou aí, mas eu já tenho a certificação de ser livre de febre aftosa sem vacinação, mas não estou conseguindo um prêmio. Cada vez mais o produtor está entendendo também que este talvez, em algum momento, pode vir a ser um prêmio, em algum momento pode vir a ser um seguro, mas esse é o ingresso para o jogo de quem quer participar do mercado global. Talvez não é que ele não vai conseguir receber um prêmio, mas talvez se não tiver, ele vai ficar com os mercados de pior precificação, como alguns dizem até com ativos tóxicos, né? Vai ficar com pior precificação, ou no mínimo, né, vai ficar fora, pelo menos vai ficar fora de alguns mercados. Então, tudo isso já está, graças a esse sistema de integração, a esse modelo, já está bastante incorporado. Óbvio que tem muito para fazer ainda. Gostaria também que o Júlio comentasse como é que está esse dia a dia, né, com os seus produtores, inclusive o Ribas também aí comentando agora, né, de quanto essa agropecuária de integração está levando o desenvolvimento para as áreas do interior do nosso Brasil, né, Ribas, e também o quanto a Brapa fez isso, né, por exemplo, aí onde você está, né, desenvolvendo uma região nova do Brasil, inclusive o Mato Piba, né, Júlio? Isso aí, Pablo. Aqui o desenvolvimento aqui está indo muito bem. Se você olhar essa região, eu estou aqui há 33 anos e era muito diferente, sabe? Mas o que o Caio falou ali, que a gente não está ainda recebendo por isso, mas que nós devíamos ter feito, eu concordo, sim, nós fizemos, era possível, e hoje nós temos uma carta na manga aqui, é o que o Ribas falou. E o que o Caio falou, Caio, que nós temos que ir nos atualizando a todo momento, com certeza. Inclusive, nós lançamos esse ano o primeiro programa de rastreabilidade e sustentabilidade ponta a ponta a nível mundial, que se chama o SOA-BR. E olha só que bacana, como nós tínhamos a rastreabilidade, que se iniciou há 17 anos, nós tínhamos o ABR, que se iniciou há 10 anos, nós tínhamos o Sou de Algodão, que se iniciou há 6 anos, nós juntamos tudo isso e aí fizemos um ABR das usinas de beneficiamento, se chama ABR-UBA, e aí nós partimos para organizar a cadeia como um todo. E organizamos as fiações com as suas certificações, organizamos as malharias com as suas certificações, organizamos quem costura a roupa com sua certificação, até a ponta lá. E fizemos uma parceria com a Reserva e com a Renner, e hoje a pessoa chega lá na loja da Reserva, vai ter uma camiseta, vai passar o QR Code do seu telefone e vai sair a historinha assim, olha, essa semente foi plantada numa fazenda lá no Mato Grosso, da família tal. Aí, se a família autorizou, aparece a foto, aparece a história da família. Foi beneficiada na algodoeira tal, que também é algodão brasileiro responsável. Aí foi feito um fio lá em Santa Catarina, na indústria, que também tem as suas certificações. Depois foi feita a malha em Minas Gerais, e foi costurado em São Paulo, e hoje está aqui. Se você vestir essa camisa, você vai ser parte dessa história. Tudo rastreado, tudo certificado, tudo através do blockchain, que é para não ter dúvidas que realmente tem transparência e tem rastreabilidade. Então, nos orgulhamos muito disso, os americanos estavam correndo para fazer isso, os australianos também, mas nós chegamos na frente. E, nós temos hoje, no programa Algodão, Sou de Algodão, 900 marcas parceiras. Nós devemos chegar a 1.200 marcas parceiras até o final do ano. E quem são essas marcas parceiras? São como a Renner, a Reserva, outras de menor porte, né? Mas que vão tirar o algodão do fundo da loja, vão trazer para a vitrine e vai trazer transparência, vai trazer o ABR, vai trazer rastreabilidade, sustentabilidade, ponta a ponta, que é o que o mercado quer hoje. Então,
Eu acho que foi um trabalho enorme, um investimento muito grande, mas eu tenho certeza que no futuro nós vamos colher bons frutos disso. É verdade. E tomara que o nosso produtor rural tenha percebido, né, que inclusive aqui a gente não está dizendo que você deve fazer parte de um modelo de negócio, mas você está vendo aqui modelos que dão certo. E por quê? Porque estão muito bem informados, estão trabalhando com bastante tecnologia, com técnica que funciona, todas elas já devidamente testadas, e o quanto isso, depois inclusive, né, quando você tem uma certificação, traz benefício para você. Obrigado aqui aos nossos amigos que estão trabalhando aí em negócios então pioneiros, que já inauguraram o movimento ESG antes mesmo da sigla ter surgido e que hoje nós mudamos para ASG, com o Caio Magri. Caio, muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Paulo. Obrigado a vocês todos. Silvia, também obrigado por ter agradeço. vindo com informação importante sobre o mercado internacional. Eu que agradeço, muito obrigada. Até uma próxima também, Ribas e Busato, um abraço para vocês. Abração para todos aí. Um abraço a todos aí. Até mais então, tchau, tchau. E você pode também acompanhar o nosso debate ao vivo pelo site do Canal Rural ou pelo YouTube também. E caso não consiga assistir toda a palestra, né, todo o nosso debate aqui hoje, amanhã nós vamos ter uma reprise desse conteúdo no canal do Criador. Já conhece o canal do Criador, né? Também um produto aqui do Canal Rural. Vai ser então às 14h no canal do Criador a reprise desse debate Agropecuária do Futuro sobre governança. Planeta Campo. Patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL The Digaton Challenge. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade.